modo de acabar com a obesidade é vamos parar de vender colher. Se você não tivesse essa arma do seu pai, o que você ia fazer? Ou ia descobrir uma outra forma de causar o dano. Caminhão, faca. Muita gente que com barrinha e estrelas, que eles não querem... Pra eles é tudo sobre carreira. É por isso que eles têm barrinha estrela. De que a gente não terceiriza essa questão da segurança pro governo. No Brasil não pode falar, né, que agressor dentro de escola é terrorista. Não importa o que eu acho, o que você acha. O que importa é que o mal está lá. Palavrão, Tati. As opiniões, interpretações e conclusões aqui apresentadas são de inteira responsabilidade dos autores e convidados e não refletem necessariamente as posições políticas ou opiniões oficiais de nenhuma instituição a qual estejam vinculados. E aí, galera, estamos de volta aqui no outro capítulo, continuando a saga dos vibradores. A saga dos vibradores. Com o convidado... Quem chegou agora tá assim, cara... Marcelo Bini aqui. Cara, o Bini falando de vibrador. O Bini foi case law aqui de vibradores. A jurisdição tem seu nome, a jurisdição? Não, cara, mas eu queria que... Porque eu tive um supervisor que falou, se você não tá fazendo case law, você não tá trabalhando duro o suficiente. É. Tem que trabalhar mais pra seu nome ser... E como você descobriu... Como chegou essa ideia de procurar no PC Book de vibradores? Sabe como começou? Porque a jurisdição que eu trabalhava, a gente parava muito carro para achar droga, para achar carro de tráfico humano. Então você precisa usar o código de trânsito a seu favor. Então, tipo, illegal mud flaps, que é o paralama, se tiver acima de 12... polegadas, tá ilegal, abaixo de uma certa... Então essas pequenas coisas para procurar realmente, não para dar multa no motorista que tá com paralama irregular, mas, pô, se aquele cara ali tá transportando droga... Porque na tua locação lá tem o corredor de tráfico humano. Tem muito. Então, às vezes, ainda mais dirigindo em linha reta no limite de velocidade, fica difícil você articular uma parada de trânsito se for para isso. Então, você tem que usar o código de trânsito a seu favor. E tem muita, dessa grossura. Tem muita coisa. Até porque a gente não tem essa questão da parada por atitude suspeita. Né? Você tem que parar porque ele tá violando... Não tem blitz, não tem nada. Não. Então, realmente, você tem que usar o código de trânsito para fazer uma abordagem, principalmente no veículo, né? Então, eu comecei a ler coisas que eu poderia usar, leis que eu poderia usar no trânsito, né? E aí você lê o Código de Trânsito, você começa a ler o Código Penal, o Código de Processo Penal, para entender, olha... Peraí, então você não teve que fazer um curso de Direito? Não tive que fazer Direito. Para poder ler o Código Penal e entender? Caramba, incrível isso, incrível. Não. Aí vamos de novo. E aí, porque o Código Penal, principalmente do Texas, é muito claro, né? Tá aqui a infração, o que você tem que fazer, normalmente o mens rea, né, que é a atitude mental, a intenção, actus rea, que é o ato, a junção dos dois, faz isso aqui, knowingly, willfully, negligent, e aí tem as características e a pena. Então a lei é tipo desse tamanho assim. Então tem muita. Então, comecei a ler aquilo com, passatempo e tudo. Você tava parado, lendo. Aí os caras querendo meter a corregedoria. Exatamente, tava parado lendo. Toma aí. Você ficou com o carro parado 26 minutos. Aí, lendo o Código Penal. Eu acho que a minha resposta para isso, 26 minutos só, eu acho que eu fiquei parado muito mais tempo. Nem aí. E aí, cara, eu comecei a ler. Os outros policiais às vezes me ligavam, falavam, eu tô atrás de um carro, tá isso, a luz, a placa tá apagada. O sol não se pôs ainda. Posso parar? Falei, não, você tem que esperar meia hora após o sol se pôr. E não coloca a placa no sistema. Por quê? Se você olhar a placa antes de você conseguir ler, isso num julgamento, o advogado de defesa, qual é a placa do meu cliente? Tal. Se você não conseguir ler a placa, como é que você colocou no sistema? Então essas coisinhas pequenas, a gente começa a ler case law também para aprender mais. Então... eu usava muito isso. E um belo dia, lendo o Código Penal, sodomy, no Texas, felony, que é o crime mais sério, acima de misdemeanor. Pelo menos 1 ano de prisão. Pelo menos 1 ano de prisão. Sodomia. Se você possuir, é isso que a lei fala, possuir, aí agora eu ia ver no intervalo, não vi, mais de 5 ou mais de 6 objetos considerados sexuais,
Então pode ser um extintor de incêndio que você tava falando pra você. Ainda bem que eu não tava aqui nessa hora dessa conversa. O Eder tentou comprar um extintor de incêndio achando que era consolo. Mas se a pessoa falar e reconhecer, não, é um dildo ou um vibrador, ou qualquer objeto sexual, é o que vale. Então não é a opinião do policial. É o que a pessoa interpreta. Então você escolhendo o carro, o que é isso aqui? Um dildo. O que é isso aqui? Dildo. O que é isso aqui? Vibrador. O que é isso aqui? Plug. O que é isso aqui? Vibrador. 6. Felony. Cara, felony é fogo. Um delito maior. Cara, isso é louco. Eu nunca tinha ouvido falar dessa, cara. É claro que a motorista na época foi por outras coisas. Ela tinha um monte de mandado, mas eu coloquei essa lá só pra aparecer na ficha. Cara, não ia vingar, né, cara? Não, mas... Charge que o promotor ia falar, pô, esse cara aqui tá de sacanagem. Provavelmente nem sabia que existia isso. É lógico, aí você dá coisa pra ele estudar, que fizeram direito, que provavelmente não estudaram 3 anos. Vai lá, vai estudar isso aí, que é o policial que sabe a lei. Mas vai lá, eu achei interessante. O supervisor tem que fazer a revisão do teu... Mas, claro, mas eu chego antes. E quando ele viu aquela... Nem esperei, eu já anunciei. Liguei até pro juiz, até, porque você precisa fazendo muito DWI, às vezes você acorda o juiz no meio da noite para assinar a mandado de busca para sangue. Sim. Se eles se recusarem a fazer o... Exatamente. Outra coisa aqui que a gente falou que deu... O pessoal do Brasil ficou doido, é que nós temos acesso ao juiz que a gente liga por telefone para receber o... É claro, acharam que eu ia ter uma secretária para ligar pro juiz? Não, mas é porque no Brasil o pessoal não tem acesso ao juiz como a gente tem hoje. Aqui a gente liga pro juiz. Ele não tem nem acesso ao promotor? Aqui a gente manda mensagem de texto pro promotor, liga pro juiz, enfim. Aqui se for um crime misdemeanor, é o próprio policial que, na verdade, faz a fiança, que determina a fiança, né? Mas sempre, ainda mais DWI, às vezes... Mas o cara o policial, né, no nosso caso, que a gente determina a fiança, que aqui na Califórnia também para crimes de menor potencial ofensivo, que seriam os misdemeanors, a gente dita a fiança baseada na tabela. Sim. Mas a gente é juiz ou formado em direito para poder determinar a fiança, ou chamado de jeito nenhum. Não, então tá. Não, e quando sai uma tabela... É só para checar. Quando sai uma tabela nova com a quantidade diferente, eles dão uma tabela... Então você não precisa ser formado em direito para poder dar fiança para crimes de menor potencial. Tem que saber fazer xerox. Ah, tá. Eu conheço um policial de rua que é formado em direito, aqui. E ele sempre disse isso, o fato dele ter feito direito em Yale, hein? Uau. Nossa. Em Yale. Gastou dinheirão. O Elson, não, foi bolsa, filho. Nossa. Bolsa de I-Bill. 178 no LSAT e GPA de 4.03. Caramba. Super inteligente, O que ele tá fazendo na polícia? Sempre perguntei isso pra ele. Ele gostava, mas já não tá mais. Ele falou que nunca ajudou ele no trabalho policial, mas o trabalho policial ajuda ele como advogado. Cara, eu tenho uma prima que é formada em advocacia, né? Cara, ela liga pra mim. Ela liga pra mim perguntando as coisas. Não, por exemplo, teve um episódio aqui... Como eu aplico? Que a gente tava falando exatamente isso. Foi na hora, cara. Uma promotora aqui de Los Angeles estava me mandando mensagem fazendo pergunta. Então, assim, e eu não sou formado em direito, mas a promotora estava me fazendo pergunta e a minha prima, que é formada em direito, me ligava direto. Cara, como é que é isso aqui e tal, não sei o que, papai. Tinha que explicar questões, né, jurídicas para ela. A gente sabe na prática. E eles reconhecem isso, né? Eles reconhecem. Eu preciso de ajuda, me dá seu point of view. E eles podem usar isso, ou podem não, mas eles ligam direto para quem está na ponta da lança para saber do dia a dia. Como é aquilo? Porque o advogado da defesa, num julgamento, que é algo teatral. Algo muito teatral. Isso. É um jogo de teatro. Você coloca o policial ali, você vai atacar a credibilidade dele. Eu já fui atacar nas coisas mais absurdas, você imaginar. Qual é a grossura da linha? Eu falei grossura, não, eu falei, qual é a grossura da linha que você pediu? Tá falando do vibrador de novo? Agora tá vibrando a mesa aí.
Qual a grossura da linha que você pediu para o meu cliente caminhar no teste do walk and turn? Né? Mas isso não está no NHTSA Manual, no manual NHTSA, que é que rege. Então, você precisa entender da praticidade do negócio, da apreensão, que muitas vezes os promotores não sabem como é A aplicação funciona. da lei. O tempo que passa, quanto tempo você ficou lá, entendeu? Que aqui, 2 minutos de detenção de alguém é muito diferente de 2 horas. Né? Uma entrevista de 20 minutos é muito diferente de uma entrevista sem advogado que você conseguiu uma confissão depois de 12 horas. Não vinga. Não. É verdade. Se você vai interrogar alguém ou entrevistar alguém por 12 horas e ela, matei. Minha culpa. Aquela pessoa, não, apesar de você ter lido os direitos Miranda e estar sem advogado 12 horas, chega na mesa de qualquer promotor ou juiz, isso aqui não vale nada. Depois de 12 horas, você conseguiu uma confissão? Você cagou a prisão do cara. Entendeu? Então, assim, há variações. O que a gente estava falando? Eu estava falando dos vibradores e Não, chegou no relatório. no relatório lá. Mas antes disso, chefe. cara, eu já cheguei. Ligou pro juiz? Não, já falei, já liguei. Boca, né, de sacola, contei pra todo mundo. Vocês não vão acreditar. Eu não faria isso, né, como policial, se fosse o único charge. Não. Claro. Mas, já que, né, tava um monte, eu falei, vou, né, tô dentro da lei, vou aplicar. Mas, não. O que o juiz disse? O juiz já sabia, cara, que eu sempre falava com ele. Eu sempre falava com ele isso, que ele achava... Ele tinha uma relação próxima a mim porque eu levei um... Aí, ó o áudio. Aí, ó o Eliel fazendo caca. Vamos jogar o Apple One aí? Você já tá na tela? Agora? Qual? Coloca na tela aí. Aí, ó o Eliandro aí. Fala, meus amigos. Manda um abraço aí para Marcelo Nini e pede para ele falar bem no podcast do FBI, que eu sei que ele é fã. Pô. Aí, ó, já falamos. Já falamos, Major. Um abraço, Major. Pessoa fantástica. Sensacional. Sempre me recebe muito bem aqui. Comeu do bem e do melhor aqui. Fiquei sabendo. Maravilha. O Eliandro, né, comandante da CIP, tá lá, cara, fazendo milagre. Maravilhoso o trabalho dele. Inclusive, depois que a gente fala no negócio dos vibradores, a gente quer falar sobre o último curso. Inclusive, você foi instrutor Sim. Enfim, mas... Maravilha. Falo sim. A gente tá falando do juiz. E aí, eu tinha uma relação próxima a ele porque eu levei um anão pro meu casamento. Toda. Caralho, ele é super sério. Eu levei um anão pro meu Todas as casamento. fotos do meu casamento eu tô abraçado com o anão carregando ele no colo. E não tem uma foto com a minha esposa. O Vitor, um abraço pra ele, cara. Anão fantástico. E ele achou, e eu mostrando as fotos pra ele, ele falou, cara, isso é fantástico, uma bela ideia. E hoje eu vejo que tem businesses, empresas que alugam anões pra chá revelação. Eu falei, eu podia estar rico hoje. Por quê, E cara? lá em 2014, eu tive essa ideia, fiz. Então, assim, nossa relação era bem, bem próxima. E eu falava com ele. Eu falei, eu vou prender alguém por causa disso aqui. Não vai, como? Vou. E aí, alguns meses depois, rolou. Aconteceu. E o pessoal, os Acatou a colegas- denúncia? Acatou, mas assim, foi... Foi um headshot. Eu já sabia, claro que deve ter chegado lá em cima, advogado de defesa, esse aqui não vai ficar. Mas ela tava com parole violation, ela voltou para outras coisas muito mais sérias do que... Mas o mero fato de que você conseguiu adicionar essa... Sim, tá no Código Penal, não tá? Não achei, ela não reconheceu? Apliquei a lei. Sensacional, cara. Não inventei nada, não plantei nada, tá lá, certinho. Sensacional, cara. Né? E não cancelaram essa lei, não? Cara, No ainda atual. tá lá, eu checo direto. Direto eu checo, porque eu acho que no dia que alguém descobrir ou quiser tirar essa lei, eu acho que vai me dar um estado depressivo, assim. Você dá uma olhada na história de buscas do telefone do Bini, vai ser vibrador e de vibrador e anão. Anão. Anões. Anão.
Cara, e o pessoal sabe disso. E os vídeos dos anãozinhos, Little People, né? Tem que chamar de Little People. Eu recebi ontem algo que eu quero ir. Tem uma convenção dos anões. E eu queria muito ir, cara, porque o povo se diverte demais, cara. O povo que se diverte demais. E eu queria muito ir. Eu não sei se você aceita, mas... Assim... Sabe que tem uma vila dos anões aqui? Não. Tem. Vamos, cara. Eu não sei, Me leva. Eu não sei nem como entrar lá, mas tem uma vila de anões aqui na Califórnia, cara. Sério mesmo? Tem. Cara, e em 2017, teve o furacão Harvey lá no Texas. E assim, eu tava trabalhando, não consegui voltar para casa, e a gente começou a fazer os resgates. E aí, alguém me falou, tem uma família de anão aqui na cidade. Cara, eu fiquei super preocupado, né? Porque, né? Aí fomos lá de barco. Aí eu, cara, vamos, anão. Não, queria ficar em casa. Gente que tá sendo resgatada normalmente não quer sair da casa. Aí eu falei, não. Aí eu entrei na casa, água até no peito, cara. E aí o pai tava até, né, meio que boiando. No peito deles, mas no teu joelho. Ele tava acima, assim, dos estúdios, sabe? Super gente boa, família. E tinha a família toda. Pai, mãe, as duas filhas, e o filho do meio era... Normal. Normal estatura, né? Normal estatura. Só que tudo na casa era pros anões. Tipo, o chuveiro, mais baixo, as pias Tudo baixas. convertido, né? Aí o garoto andava até corcunda, assim, cara, porque acostumado, né, cara? E aí eu tive uma relação, assim, de amizade com essa família de anão, cara. Protegi os caras, ia lá, qualquer coisa, qualquer crime que ocorria, né? Eu ia checar, ver se tá tudo bem, fazia segurança até de graça deles ali, né? Eles moravam numa casa de esquina, olhava direto pra ver se tinha alguém querendo... aproveitar dos anões. O protetor de anões. Protetor de anões. The Lord of the... Cara, Cara, que legal. Mas aí, você tava falando da... Vamos falar do CIP, então. Da CIP? Então, Não, primeiro, como é que começou o teu relacionamento com o pessoal do CIP? Como é que... Pera, você tirou o negocinho lá, a bolsinha de dentro? Agora você tem que explicar. No intervalo, olha assim, qual câmera que eu olho, gente? Não, primeiro, quando ele chegou aqui, a gente de presente deu uma garrafinha pra ele, deu um copinho. Mostra o merchandise aí. Dá um merchandise, ó, que bonito, gente, olha aí. Não, bonita, garrafinha, pô, me deram aqui a garrafinha. Novinho, ninguém usou. E me deram outra garrafinha também, com etiqueta. A garrafinha, eu falei, pô, vou colocar uma água na garrafinha. Só que não tinha etiqueta, não tinha nada. Abri a garrafinha, coloquei a água. Já tomei. Terminou uma garrafa inteira. Toda a garrafa. Coloquei mais uma garrafa e enchi. E eu tô aqui conversando com o Ed no intervalo sobre os vibradores. Aí, tô colocando a água aqui e aí... Uma coisa tava flutuando. Uma coisa flutua. Eu falei assim... Porra, não tem muita coisa que flutua que eu conheço. Aí eu olhei... Não é gelo. Tinha aqueles gels pra manter... De sílica, pra manter, eu acho que, tirar a umidade. Eu falei, morri. Eu já tomei. Esse negócio, cara, vai me dar um negócio. Ele tá tomando água, tava mordendo. Eu não sabia que tinha gelo nessa água. Você vê como é que você começa a processar rápido. Eu falei, cara, se eu passar mal por causa disso aqui na Califórnia, eu vou falir. Porque se eu passar mal na Califórnia, o valor do meu ER Bill vai ser gigantesco. Falei, pô, cara, é assim que você... E o Edwin me culpou. Pô, você não checou. Que checa, cara. Não tinha nada, eu achei que era uma garrafinha normal e tal. Caramba, tá explicado. Bem-vindo à Califórnia, Bini. Pô, já me ferraram, já de cara. CIP. Quer que eu explique a CIP? Começa do começo. Cara, e eu sempre conto essa história. Eu fui... Me mandaram uma mensagem, um cara chamado Rodrigo Xisté, ele é cabo da Polícia Militar do Espírito Santo. Ele tomou um tiro na perna, e ele sim tem arcadismo, sacaneio ele até hoje. Falei, sua perna é torta por causa do tiro. Mas, vai me encher o saco falando que eu ando cotó, não, você anda mais ainda. Mas enfim, ó, o humor negro. Só vejo a Marina Silva agora. Cancelado pelo BLM. Me ligou, falou, cara, falando da TMA, que é a empresa que eu tenho para dar treinamento, né,
médico e tudo. Faz a propaganda da empresa, inclusive, aí, ó. Não, eu espero todos os vídeos aqui nos próximos podcasts. Não, mas TMA, cara, nasceu lá atrás e tudo, vou contar rapidamente, mas é um projeto que busca equipar o policial com o equipamento necessário para atender alguém. Na época, não tinha. Hoje você vê policial com torniquete, cerco de tórax. Na época não tinha, a gente conseguiu. Foi a primeira empresa, na verdade, que levou isso para o Brasil. E hoje existem grandes empresas aí no Brasil fazendo o mesmo trabalho. E a gente começou a fazer curso, e dar curso e tudo. E esse Rodrigo Xisté, o cabo da PM, me mandou uma mensagem contando a história dele, eu me identifiquei, e ele falou, apliquei o torniquete em mim, me contou essa experiência, né? Porque eu posso replicar slide, mas eu nunca tive que aplicar torniquete em mim mesmo. Então eu valorizo demais as histórias desses policiais, realmente tomaram um tiro, e me falam, funcionou isso que você me ensinou, isso aqui, para de falar que é teoria, entendeu? Eu valorizo muito isso do policial. E ele... a esposa dele, a Sara Anseski, trabalhava na área da CIP, que é o policiamento escolar. E, cara, eu passei por uma ocorrência em 2018, que foi um agressor ativo dentro de uma escola. Então, com certa experiência, eu quis fazer isso uma missão no Brasil, tentar levar informação, porque no Brasil estava tendo muito, ainda existe, né? Tendo muito, é algo que eu sempre falo, não vai parar de acontecer. A gente tem que preparar os policiais, a gente tem que preparar os professores, os alunos, tem que dar o treinamento. E estudei muito sobre isso. Então, ela queria me levar lá para o Espírito Santo para, pelo menos, plantar uma sementinha, esse cara passou por isso dentro de uma escola, viu o que funciona, o que não funciona, isso está acontecendo com a gente aqui agora, a gente não sabe o que fazer. Realmente é desesperador você não saber o que fazer, principalmente como policial. E aí começou essa relação a partir da Sara, que depois foi para o Batalhão de Missões Especiais, não está na CIP mais, mas é sempre lembrada pela CIP porque ela foi a primeira ali como cabo. E aí eu sempre falo que o exemplo não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. Ela viu uma necessidade e aplicou isso e difundiu, ligou pro Bini, um cara, e normalmente vocês devem receber isso, esses caras estão lá nos Estados Unidos, vão cagar pra gente e tudo. Cara, adoro isso, adoro receber mensagem de polícia brasileira, principalmente que tá na ponta da lança, pra plantar essa sementinha. E aí eu comecei a ir e dar esses mini cursos e cursos de um final de semana ou palestra online e começaram a fazer um belíssimo trabalho lá no Espírito Santo. E aí começaram a pensar num curso de 30 dias. E, caramba, 30 dias não tem em nenhum lugar do mundo, realmente não tem. E era um curso para agressor ativo. De enfrentamento ao agressor ativo. Fizeram o primeiro, eu sou péssimo com data, tá? Então acho que fizeram o primeiro talvez em 2022 e o segundo terminou agora em junho de 2026. Fui instrutor dos dois. São 30 dias, então assim, a gente faz uma simulação no final, realmente dentro de uma escola. Eles acham que estão formados e vão guardar as viaturas e aí a ocorrência cai e eles têm que responder. Cara, realmente é legal de ver como eles reagem depois de todo o treinamento, né? Colando. Realmente, cara, você vai colar as placas. Esse tipo de ocorrência não há treinamento que condicione seu cérebro a responder para o agressor ativo, alguém, um terrorista entrando nisso aí. Eu vou repetir, terrorista, porque no Brasil não pode falar, né, que agressor dentro de escola é terrorista. Não, a gente faz questão de usar a palavra terrorista dentro de escola matando criancinha. Não há como definir. Se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Então, é muito difícil condicionar o cérebro de um policial ou de um aluno, de um professor a responder esse tipo de ocorrência. E a gente está fazendo esse trabalho junto, eu brinco com eles. Eu falei, vocês não precisam mais de mim, cara. Vocês já tem um cara lá, tá fazendo curso de sargentos agora, o Vitor, um cara estudioso. O Vitor cara, fora da curva, fantástico, cara. Eu falo, bicho, eu não vou dar aula depois de você pra quê, cara? Você deu um show aqui, não precisa mais de mim, entendeu? A Duda, a Cedro, o Melo, o próprio Eliandro, cara, o Zuc. Então, assim, a galera muito boa da CIP. Eu acho que é difícil ver esse trabalho policial sendo feito em qualquer lugar. Eles estão ensinando o Brasil inteiro, né? Então, eles rodam, cara. Eles são referência para o Brasil inteiro. Na verdade, para o mundo, que eu uso exemplos da CIP aqui nos treinamentos em escola que a gente dá aqui. Entendeu? E é algo que ninguém faz.
É algo realmente que ninguém faz e tem que ter amor mesmo por isso, porque senão não sai do papel, cara. Eles causaram um impacto muito grande, que eles vieram... Que foi a primeira vez, foi através do seu contato que eles vieram a primeira vez, né? Sim. Você tinha ligado pra mim e falou, tem um pessoal aqui e tal, tá querendo... Não, eles foram lá no Texas, a gente foi deles, eu mandei pra cá. Mandou pra cá. O Gil falou, não quero mais isso aqui. Tá, entupiu meu vaso 3 vezes. Dorme sem essa, Agatha. Aí ligou pra mim e falou, pô, tem um pessoal aqui do Espírito Santo, tô querendo visitar Los Angeles, tem como arrumar? Eu falei, não, lógico, né? Aí vieram, fizeram a primeira, foi só uma visita, né? Pra ver as instalações, conhecer o pessoal e tudo mais, e tipo, foi só uma visita. Aí foi quando o Major, tipo, pegou a missão de que não, a gente vai ter que fazer o curso inteiro, né? Aí eles vieram a segunda vez, né? E fizeram todo o curso aqui em Los Angeles, foi quando, né, vieram aqui e participaram, inclusive, do Palavrão Tático. Só que os instrutores são todos amigos meus, todos eles. E eles, cara, ficaram impressionados com a Profissionalismo. Disciplina, a né? fome de conhecimento, como eles, né, eles estavam... Porque, cara, a gente já foi muito curso que a gente vai lá, mas tá, beleza, vou fazer o curso aqui, mas tipo, tô nem aí, né? Tô aqui pelo certificado, pelas horas. E eles não, cara. E os professores ficaram impressionados. Falaram, cara, assim, a gente gosta quando o aluno vem com aquela fome de conhecimento e, sabe, estão se aplicando e os caras fazem perguntas e estão interagindo, engajando. Cara, deixaram uma marca, assim, muito positiva. É muito bonito de ver, cara. Os próprios alunos agora, nesse segundo CEPAT, os alunos já chegaram a um nível de preparação que o curso já tinha uma fama, né, de ser concorrido, e agora o segundo foi muito mais concorrido, então os caras se prepararam, fizeram estudo de caso, de agressor ativo dentro da escola, sabe, de cor ali, o que aconteceu, o que deixou acontecer, o que mudou em protocolo, né, em operação. Então, assim, é muito legal de ver esse trabalho sendo feito pela CIP. Quando eu estive lá, foi na época que eles estavam fazendo a seleção dos alunos, né? Sim. Quando eu estive no Espírito Santo lá, né? Para uma conferência lá, que inclusive tive a enorme honra de poder compartilhar o palco lá com o Major Eliandro, né? Ele falando da área dele, falando da minha, mas foi sensacional a gente estar ali, enfim. E, cara, eles estavam me contando o processo seletivo, a sabatina que eles estavam colocando os alunos, principalmente os alunos do CIP, que, claro, a pressão é muito maior para o aluno, o policial que é do CIP versus um aluno de fora, né? Meu irmão, os caras estavam assim, terror psicológico, de saber protocolo, saber informação, e os caras tendo que estudar a apostila lá para poder chegar na sabatina. Não, Nível muito alto já. Muito alto. Muito alto, cara. Muito então, alto. assim, você começa a estudar razões, né, motivações, e aí alterações comportamentais de serial killers, de agressores ativos, o porquê. Você tenta entender isso para poder passar, porque essa é a grande pergunta. Quando você vai chegar dando treinamento na escola para professor, sempre tem alguém perguntando, mas por que as pessoas fazem isso? E é uma pergunta muito difícil você explicar para um pai, sabe? Que é a primeira, né? Um aluno dentro ou fora da escola, os primeiros a perceberem que alguma coisa está errado, não é nem pai, mãe, não é nem professor, são os próprios colegas. Isso. Então como é que você vai treinar os outros alunos? Você pode treinar a polícia a maneira que for, 30 dias, 300 dias, não vai chegar a tempo. Não. Polícia não é onipresente. A gente vai tentar fazer um trabalho ali de diminuir o dano, mas é o professor, é o aluno que vai conseguir salvar vírus. Foi o que aconteceu em Sandy Hook, né? Que houve aquela mudança de... A gente sempre achou que era um problema policial. Nunca foi um problema policial. Não. Isso aí é muito mais. Bota a culpa na polícia. Não, você tem que envolver a parte médica, tem que envolver a parte educacional. E aí no Brasil hoje, por que isso é difícil? Porque há uma politicagem em volta de tudo, atrás de tudo, e há o ego. E não vamos fazer isso acontecer porque é ano político. Ou vamos fazer isso acontecer porque é ano político. Sabe, é muito difícil você sentar numa mesa, negociar segurança escolar, quando há outros interesses por trás. E eu já saí de várias mesas, meu amigo. Já saí de várias mesas lá para tentar dar um input, dar meus 2 cents, né, meus 2 centavos ali, e sempre quando há um interesse político. É por isso que eu continuo trabalhando com a CIP, porque eu acho que o pessoal ali é transparente, o Eliano está fazendo isso há muito tempo, e eu sei que a politicagem não vai conseguir corromper. O controle está na mão por mais deles, que mude, é natural a mudança, né? Principalmente numa polícia militar, mas eu acho que o trabalho deles é reconhecido
por todos. Sendo de direita, esquerda, centro, o trabalho desses caras está sendo reconhecido por todo mundo. É sensacional. É incrível. Aí você qual foi a parte do curso que você deu lá no Eu faço a parte final, eu faço a teoria por trás dos ataques nos Estados Unidos, né, que tem que ter um entendimento, desde o primeiro ataque lá na Universidade do Texas em 1966, até os que estão acontecendo agora, o porquê, o que mudou na polícia, protocolo policial. Então, um dia todo muito de teoria. E eu sou muito bonzinho, eu sempre falo, eu sou muito bonzinho, boto o terninho e falo. Aí no outro dia a gente já começa a simulação, que são 5 dias de simulação normalmente. E aí eu já mudo, eu já boto o outro chapéu e a gritaria para eles poderem sair um pouco da zona do conforto, né? Não é nem tentar caverizar o curso, mas realmente sair um pouco da zona do conforto, porque é o que eles vão encontrar, né? Eu, quando entrei em escola, o meu canga eu não conhecia. Ele estava de chinelo e um fuzil, eu nunca tinha visto ele. Mas eu sabia que ele treinava da mesma forma. Então, eles não podem ficar acostumados com um parceiro, ficar colando no cinto aqui, esperar o mais experiente levar, né? Eu até chamo de teoria coreana, isso. Se você está confiando muito no seu mais experiente, e se ele cair? E a gente faz esse trabalho. O cara cai e a tendência do policial é ficar com o caído e não avançar. E na hora você vai avançar, você vai ganhar essa porta, porra. E às vezes cola a placa, porque há essa dependência em patente, em experiência. Cara, tem que ganhar sozinho às vezes. Quantos ataque em Vitória, Jardim da Penha, policial de folga. Tava lá na hora do ataque. E é assim que vai acontecer, sabe? Então a gente faz uma simulação muito parecida com o real, coloca criança se possível, coloca som de criança, e isso afeta. Afeta a gente. Então afeta eles. O pessoal com maquiagem, sabe? Realmente o mais real possível para poder tirar eles dessa zona de conforto e ver como é que eles vão reagir. E aí você entrevista os policiais e eu ficava assim atrás da porta de uma sala de aula com a arma, ele entrava, o policial varria, a sala não me via. Aí eu saía da sala, você não me viu. Não fala assim tão legal. Por que você não... Não, você não estava atrás da porta. Tá filmado, a gente filma agora. Você não me viu, por quê? Colou a placa, já tá projetando, sabe? Então essas coisinhas. E agora o pessoal da Alert foi lá no Brasil e eles estão fazendo um trabalho que eles colocam aquele óculos, né? Pra VR, né? detectar para onde o policial olha quando ele entra. Sabe? É fantástico. Então você começa a trabalhar isso, a parte de tecnologia para ajudar o policial, para saber o que ele está pecando. Eu tenho uns vícios, né, que a gente chama de training scars, né? Quando a gente treina da mesma forma, errado ou não, que você leva isso para a rua e se alguém te falar, você está fazendo isso errado, é uma hora que você, nossa, não entendi. E pode te matar, pô. Pode te matar. Eu aproximava um carro quando eu fazia a abordagem de um jeito, até que um colega mais novo falou assim, mas por que você faz desse jeito? Sabia que você está expondo? Eu nunca tinha pensado nisso. E mudei, porque um cara mais novo, mais recruta, me falou algo que eu não me toquei, sabe? Então, cara, acho super importante isso, você trabalhar essa parte de policial para poder mudar, e eles estão fazendo um belo trabalho lá, estão de parabéns. E o que você acha, entrando nessa questão do atirador, o agressor ativo, o que você acha que os Estados Unidos, né? Porque, assim, vamos falar sobre a realidade dos Estados Unidos. O que a gente está fazendo certo e o que a gente está fazendo errado? Eu acho que a gente está passando por um período que o Brasil passou em 2020, na época do Covid, que foi a época ali de mais ataques e que a politicagem começou a alterar as coisas no Brasil. Eu acho que aqui a gente está sentindo isso agora, porque as escolas aqui são por condado. Estou falando do Texas, tá? Vou usar o Texas. Condado. E lá existem condados azuis e condados vermelhos. Se eu chego com a TMA para dar um treinamento numa escola de agressor ativo, a cor do sangue que eu uso tem que ser diferente, dependendo da cor da escola. Eu não posso usar sangue vermelho com alunos com menos de 8 anos. Eu tenho que usar sangue azul.
Tá zoando. Não, para não traumatizar, não por política, mas para não traumatizar a criança. É aquela teoria que a criança não sabe diferenciar o que é real, o que não é. Então, isso vai assustar. Vai traumar. Mas se você dá um treinamento de agressor ativo, Que não é realista. que não é realista, não tem como a gente usar o lúdico? Às vezes não. Então, qual o trabalho que a gente consegue fazer? Olha, se um agressor entrar aqui na escola, ou se alguém se machucar, torcer o joelho brincando lá fora, o procedimento é o mesmo. Se há fogo, o procedimento é o mesmo. Tornado, furacão, procedimento é o mesmo. Corra, se esconda, lute. Porque aí você condiciona... Primeiro você está nivelando todo mundo, você está condicionando seu cérebro a reagir a algo fora do normal, uma emergência, da mesma forma. E você não está expondo o aluno ao agressor ativo. Hoje a gente vai fazer treinamento de agressor ativo. Não, ele vai ver aquilo, a bad person entrou na escola. Tá? O meu filho, Miguel, teve a dificuldade de entender o tipo de treinamento que eles estavam dando na escola. Ele não entendia o agressor ativo, is it a bad person, é uma pessoa má, o que ele tá, não ficou claro. A forma que eu vi de explicar para ele foi escrever um livro junto com ele. É mesmo, você escreveu Eu vi esse livro. Eu vi esse livro. E aí a gente escreveu o livro junto e tal, ele deu um input dele, eu já tinha, na verdade, o livro meio que pronto, e que foi um aluno, nome Miguel, da idade dele. Você tem uma cópia do livro? Eu lembro que você mandou uma vez pra gente num grupo que tava lá. Sim. E eu dei uma olhada, tá no Amazon, né? Tá na Amazon. E eu leio no livro, dei uma olhada no Amazon, e é um livro muito simples, muito bom pra poder ler com as crianças. Pra criança da idade dele, que Porque é uma eles criança entendem, pra eles interessa. 9 a 11 anos, que fica... Apple One? Que fica... Aí, ó. Esse é Aí, daqui. ó, when the alarm goes off. Então, Miguel learns a plan. Então, assim, esses amigos dele, eles são amigos reais, tá? Eu usei pessoas reais, com nome real, justamente que é o aluno, ele passando por um treinamento da escola que fica muito claro. Nenhuma parte do livro a gente usa agressor ativo. Mas o protocolo de reação a isso é o mesmo. Então, assim, eu acho que a gente está tentando fazer essas coisas certas e existem barreiras políticas hoje. Como você vai implementar isso na minha escola e eu que sou, e minha parte política, meu lado político é esse. E isso afeta, às vezes. Tá? Muito cheio de não me toque a parte de... Né, a parte de encarar um treinamento desse. E que eles enfrentam esse tipo de barreira no Brasil também. No Brasil eles enfrentam isso. Enfrentaram muito em 2020. Eu acho que agora a gente está sentindo aqui, sabe? Eu acho que desacelera as coisas aqui. Mas assim, a gente é calejado. O americano é calejado em agressor ativo. A gente faz muita coisa boa. No departamento que eu trabalhava, a gente fazia... Era o nosso... Pela natureza da condição da área onde a gente trabalhava. E do centro comercial onde tinha lá. A gente treinava muito. Isso era o nosso bread and butter. É o arroz e feijão da gente, que era IARD, era o agressor ativo. Desde o começo, quando eu comecei, isso sempre foi da academia, dos treinos. A gente já teve incidentes no nosso trabalho de agressor ativo. E eu tenho quatro crianças. Eu lembro a primeira vez que no trabalho eles começaram a dar o escudo pro policial. E isso era parte da nossa norma, da nossa regra, que quando você respondia para alguém com uma arma, um agressor, qualquer coisa assim, uma pessoa tinha que trazer, alguém era responsabilizado para trazer o shield, né? O escudo. Eu fui nessa companhia porque eu trabalhava, a gente conversando, eu trabalhava com uma companhia chinesa que fazia painéis balísticos e levei eles para o Brasil. E eu lembro que ele tinha falado, não, a gente está fazendo mochila, cobertor e mochila à prova de bala. Aí eu lembro que eu fui na internet quando eu tinha criança na escola, eu sempre explicava para essa criança. Eu não esperava que a escola ia dar instrução sobre agressor ativo. Eu sempre sentava as crianças, até meus filhos agora. Eu sento eles, eu explico isso que você tem que fazer, você tem que pensar, não é tudo flores, não é todo mundo que é bom. A gente quer que você pense que todo mundo é bom, mas
Tem gente mal nesse mundo. Tem gente que quer machucar. Tem gente que quer matar. E eu explico, e as minhas crianças têm uma mentalidade um pouco mais diferente agora, que nem anteontem a gente estava na rua, passando no Freeway 71, na rodovia 71, que é só de duas carreteiras? Duas filas. Duas filas. E tinha uma patrulha de rodoviária estacionada atrás de um carro que ele estava tentando ajudar a trocar pneu. Aí a minha filha tem 11 também. Aí ela perguntou, pai, por que aquela viatura... Aquela viatura é xerife, porque ela sabe a diferença da cor do uniforme. Aquela viatura é xerife ou a patrulha rodoviária? Eu falei, não, a patrulha rodoviária. Aí ele falou, por que ele não tá parado que nem você disse que separa o carro para ter o corredor de segurança? Que a gente ensina quando a gente faz uma abordagem de um carro, separa para você poder caminhar e o teu carro protege. Por que ele parou atrás? Eu expliquei, talvez porque só tem duas filas de carro, ele não queria bloquear, e os carros vão muito rápidos nessa rodovia, e a parte de lado tá grande, ele pode estacionar, então ele tá trocando pneu. Aí ela falou, por que ele estacionou o carro tão longe? Aí eu falei, ele estacionou o carro longe, em caso se um carro vem de trás e bate, ele sempre que a gente é ensinado no treinamento, quando você estaciona a sua viatura atrás de alguém, você tem que colocar o pneu, a direção para fora. Se alguém bate no teu carro vai pro outro lado. E explicando isso, eu me dei conta que a minha filha e meu filho já tem os pequenos, né? O 9, que tem 2 adultos. O 9 e de 11, ele já tem aquele pensamento crítico de pensar por que isso está acontecendo. Então, na mochila das minhas crianças, eu tenho painéis balísticos do trabalho que são velhos, né? Sim. Mas eu sei que, mesmo que a gente não usa mais de 5 anos, eu tiro os straps do lado e eu coloco o painel balístico dentro da mochila, Sim. onde coloca... Que as mochilas têm aquela seção onde você coloca o laptop, né? Que tem uma almofada e um laptop. Aí eu coloco o meu painel balístico aqui inteiro, da frente é mais pequeno, de trás é mais grande. Eu pego de trás, eu coloco e eu coloco na parte desse bolso e dobro as orelhinhas do lado. E eu ensinei meus filhos, se você escutar, eles sabem o barulho que faz uma arma, eles sabem a diferença. Eu falei, se tiver qualquer emergência, tua mochila tá sempre do teu lado, Sim. coloca a mochila nas tuas costas e sai correndo. Sim. A mochila nas costas, sai correndo, tomar um tiro, você vai ter um painel balístico na tua mochila. É triste ter que pensar assim, é triste ter que ensinar a tua criança a tirar... Tem gente que pensa, você tá tirando a inocência da tua criança. O mal ainda tá lá, cara. Eu falei, É uma conversa o mundo é real. O mundo é real. Tem louco aí, tem gente mal, tem gente que quer matar criança. Eu já tive essa conversa de diversas maneiras. Já tive diretora perguntar pra mim, depois de explicar o treinamento todo, mas você não acha que armas são perigosas? Eu falei, olha, nada do que eu falar ou você falar, nada do que eu pensar ou você pensar vai mudar isso. Não importa o que eu acho, o que você acha. O que importa é que o mal está lá. Olha o que aconteceu em Idaho. Agora. Segunda-feira em Idaho, no restaurante In-N-Out, que teve um agressor ativo com um fuzil, matou 3 pessoas, né? De imediato. E ia matar mais se não fosse aquele... cidadão com o silenciador lá e acho que teve um 5.7, acho que era FN 5.7. Que ele... Foi FN 5.7. A gente acabou de falar daquela... A gente acabou de falar que eu queria comprar uma porque é uma pistola com um calibre que parece um calibre de rifle. E ele conseguiu fazer que a pessoa fugisse, né? E teve gente ainda criticando o cara. Criticaram ele? Criticaram ele, claro que tem. O que eles falaram? Claro que tem. Ai, nossa, mais armas, causando mais violência. Mas se seu filho tivesse ali, no carro do lado, tomando tiro, você ia ter a mesma... Então, assim, é um mundo muito, sabe? Esse negócio de opinião de internet, cara, eu já parei de cagar pra isso. Eu cago pra isso há muito tempo. Porque realmente, cara, a pessoa quer dar uma opinião. Ela precisa dar. Ela precisa sentir, eu ia falar, ouvir o som da própria voz emitindo opinião idiota, mas agora na letrinha, né? Então, assim, cara, precisa dar esse tipo de opinião e no final do dia, cara, uma arma combateu, um homem bom com uma arma combateu o mal ali presente. E a responsabilidade da segurança da tua família, ou a tua própria segurança, não é de um policial, não é do governo.
É você mesmo. A gente, especialmente aqui, nós temos, né, acho que como parte do DNA dos Estados Unidos, de que a gente não terceiriza essa questão da segurança para o governo. Não. O governo não é responsável pela minha segurança. O governo me faz um favor, né, de estar ali para poder investigar certos crimes e tudo mais, mas a questão da Nós segurança somos responsáveis pela nossa... da nossa própria segurança. Coisa que muitos colegas brasileiros não entendem isso. Slide 1 do CEPAT, inclusive. Ah, é? Nós somos responsáveis pela nossa própria segurança. E da tua família. E sabe, mas aí a gente entra na questão da liberdade, precisa de armas. Aí para essa mesma professora eu falei, como é que você veio trabalhar hoje? De carro? Aham. Até tinha um Tesla, ela, modelo Y. Aham. Tipo, tô fazendo bem pro environment. O meio ambiente está Pro salvo, meio graças a Deus. Isso já foi comprovado que... Sabe, eu acho um absurdo as mortes de trânsito todo ano. Matam muito mais que armas. Vamos proibir o carro? I get your point. Eu falei, pois é. Se a gente proibir carros ou qualquer meio de transporte, adivinha o que acontece? As mortes de trânsito não vão diminuir, vão chegar a zero, certo? Na teoria. Então, você quer aplicar a mesma teoria, você quer ter liberdade, você tem que ceder um pouco, sabe? A gente... Você acaba com as armas e que vai subir as mortes de esfaqueamento e pedradas. Porque eu já tive a oportunidade de conversar com um dos agressores que sobreviveu, né? E ele falou, se você não tivesse acesso à arma do seu pai, o que você ia fazer? Eu ia descobrir uma outra forma de causar o dano. Caminhão, faca... O pessoal tem uma fixação no objeto e esquece que é a natureza da pessoa, né? É a intenção da pessoa maligna que está causando isso, mas quer falar do objeto. Né? Não, porque o modo de acabar com a obesidade é vamos parar de vender colher. Gente, o problema não é colher. Né? Se tirar a colher do mercado e falar não vende mais colher, não vende mais garfo, vamos acabar com a obesidade, não faz sentido, cara. A mesma coisa que falar, não, mas se eu proibir armas, não vai acontecer nada. A natureza humana, né, a natureza maligna do agressor ativo vai continuar. E, cara, a gente pode ter uma longa discussão sobre formas de mitigar problemas mentais, enfim, um monte de coisa. Mas, no final das contas, o crux, o central da razão da discussão é a natureza humana, não é a ferramenta. Não é a ferramenta, isso. O pessoal tem fixa demais verdade. na ferramenta. E é triste, cara, porque quando você tem que sentar para ter essa discussão, ao invés de... Olha, entra numa escola, dá o treinamento, porque nós sofremos... É muito diferente você entrar numa escola que sofreu um atentado. Você conversar com as pessoas que... Sabe? Em Aracruz, o pessoal da CIP tem um relacionamento próximo com o pessoal de Aracruz. Eu conversei com os professores de Aracruz, sabe? E ouvi de um professor, eles querem que eu volte a dar aula semana que vem. E eu ainda tô acamada, sabe? Você vê que... um governo, alguma coisa, vamos voltar para dar aula, vamos levantar a cabeça. Você vê a comunidade machucada, uma cidade pequena, sabe? E ninguém pensa nisso. A recuperação do incidente que eu falo, até para o policial que atendeu essa ocorrência, para os médicos que atenderam essa ocorrência, com criança baleada, sabe? É muito difícil você treinar a incursão numa escola e a recuperação desses policiais, que não existe. Nem aqui, para ser sincero. Não. Todos os policiais que estavam comigo na ocorrência de Santa Fé saíram da rua. Saíram da rua porque algo faz lembrar, ou que foram baleados, não querem aquilo, que não vale a pena. Porque viram que realmente não vale a pena. Não conseguem, sabe? Difícil. Cara, que nem no Hollywood Shootout, né? Os sobreviventes policiais... O clássico, né? O que foi filmado, foram o quê? Em 1992? De tiroteio. Foram 44 minutos de tiroteio. 44 minutos de Então, os policiais que sobreviveram a esse tiroteio, a maioria deles cometeram... Inclusive, a gente vai fazer um deep dive, né? Deveriam. Usando palavras em inglês, né? Vamos fazer um episódio, vamos, né, fazer um debrief bem técnico desse tiroteio. Inclusive, foi a ideia de um dos nossos membros da audiência que falou que gostaria que nós explicássemos. E eu estou no processo de fazer, porque, cara, é muito tempo que eu não vejo aquela questão, mas vendo a questão da pesquisa, para poder realmente conversar sobre o que foi aquele incidente e o que mudou na forma como a gente lida, né?
com esse tipo de agressor, na doutrina, até no armamento que a gente usa, e a gente vai falar sobre isso. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver a evolução da resposta ao agressor ativo, que começou com... Não, se bem que eu não peguei a parte do Columbine, que era fecha e espera SWAT. Eu já cheguei depois disso. Mas mesmo assim, quando eu cheguei, na época era formação de diamante, precisa de 4 para entrar. Foi na época que eu entrei na polícia, Menos era de 4 assim. não entra. Menos de 4 não entra. Tem que esperar mais 3 colegas chegar para você entrar. Aí depois foi, agora 2. 2. Aí agora é um. Não, e um é assim, não, tem que ser um cara uniformizado para não ter blue on blue, para não ter fogo amigo, né? Hoje, eu falo, meu amigo, você tá de chinelo, tá com faca, entra lá e vai. E houve muitas mudanças, né? A criação da SWAT foi por conta de 1966, lá na Torre do Texas, né? Que durou, a resposta policial demorou mais de hora que eles acharam que tava gravando um filme. Não acreditaram naquilo. E aí passa por Columbine, passa por Sandy Hook, que aí não viram que não era um problema policial. Bom, o único jeito de salvar a vida é se a gente treinar os próprios professores e alunos a colocar torniquete, aplicar pressão, né? E a gente vê que, mas o que a gente está fazendo de errado que não está adiantando? E aí você vê, você tem que trabalhar a questão de gestão de risco, análise de risco, aluno, vamos analisar os riscos de aluno. E quem está de fora? E o cara que está dentro de um quartinho, mora com a mãe, entendeu? Que é o alvo, a ameaça adormecida. Inclusive, nessa questão da resposta, 2 incidentes recentes mudaram muito a questão da nossa resposta nos Estados Unidos. A primeira foi Lakeland, né? Lakeland? Não, na Flórida. Que o policial correu contra. Parkland, né? Parkland? Foi O policial correu contra. O CRO ficou parado lá, o policial do batalhão escolar ficou parado. Ele respondeu criminalmente por isso. Ele respondeu criminalmente. Mas aí foi na Flórida, né? Mas foi o treinamento e a seleção que era dado para os policiais da escola, que antigamente era assim, era o local que o cara ia para aposentar. Né? Muitos lugares ainda O cara ainda é assim, o cara que tá lesionado, não, tira ele da rua, bota na escola. Meu amigo, vai botar na escola o cara lesionado. Começou aí a segunda questão é a questão do comando e controle. Que até então, né? E aí foi quando o incidente que a gente teve Como é que foi que os policiais pararam, não entraram. O Valde. O Valde foi um. E uma coisa interessante que a gente acabou mudando no nosso treinamento é que antigamente, inclusive o pessoal do CIP pegou essa parte quando vieram fazer o curso aqui com a gente, é que no começo o treinamento tinha muita questão do estímulo. Então a gente jogava bomba, tiro e tal. Então assim, o pessoal sempre estava respondendo em direção ao estímulo, né? Só que uma coisa que aconteceu, que depois do estudo de caso foi feito no Uvalde, é que quando os policiais chegaram não tinha estímulo. Eles não sabiam o que fazer, porque normalmente eles estavam esperando, eles tinham passado pelo treinamento, né, de agressor ativo, então eles estavam procurando um estímulo. Cadê o estímulo? Não tinha. Não fui treinado nisso. Não fui treinado. Então, assim, eles colaram as placas, literalmente, como você falou, colaram as placas, porque eles estavam condicionados a responder para um estímulo, e como não tem um estímulo? Aí, inclusive, com o treinamento aqui, o pessoal do CIP, eles tiraram o estímulo. Falaram, não, continua avançando. Sim. Porque às vezes você não tem um E estímulo. a questão do treinamento realista, que eu falo que ninguém nunca treina assim, todo mundo treina no seco. Igual aplicar torniquete no seco e realmente Não tem ninguém sangrando, dentro de uma escola, rádio não funciona. Não. E o que acontece no primeiro tiro? O alarme e o smoke detectors, aquela água de bosta que suga tudo, que é aquela água de esgoto, suga toda a água para utilizar no Extintor de incêndio lá no... Extintor de incêndio. Apaga o... Você não é um extintor de incêndio. Sprinkler, extintor de parede, né? De teto. É uma água intensa. Um chuveiro Então, inteiro, pra todo mundo, cara, se você nunca treinou sem rádio, porque no treino seco preciso de apoio, prioridade, não sei o quê, cara, isso não vai funcionar. Comunicação é mão no cangue aqui e todo molhado. Aquela roupa vai ficar pesada. Quem é que treina assim? E o strobe também tá... Quem é que treina? O som, o alarme. Quem é que treina assim? E afeta, cara. E afeta. Eu tenho um vídeo. A gente treina assim. Pera aí, eu tenho um vídeo. Treina na água? Não na água, mas com o strobe, com a fumaça. Sim, com o alarme faz uma diferença. Com o rádio desligada. E é importante, cara, você treinar. Porque pra que você vai treinar? Tipo... Questão de estímulo é um negócio tão legal. Eu fiz um treinamento alguns anos atrás na questão de resposta a pessoas que estão tendo crise psiquiátrica. CIT. Eu coloco crise psiquiátrica, né?
psychiatric breakdown e tudo mais. E eles colocam no fone de ouvido a pessoa ouvindo vozes e bota você para tentar conversar com alguém. Cara, 3, 4, 5, 7 vozes falando em níveis mais alto, mais baixo e cochichando e fala, não, agora tenta conversar com a pessoa. Cara, eu aguentei acho que 1 minuto e meio. E eu tive que arrancar o negócio do fone de ouvido que eu não tava conseguindo. Agora tenta conversar com um cara que tá tendo esse mesmo... E tenta fazer essa pessoa obedecer você, né, numa ocorrência que a pessoa tá tendo, né? Ouvindo vozes e tal, tá tendo, né? Esse é o tipo de empatia que tem que ser treinada para o policial. Sim. Muita gente acha que policial nos Estados Unidos tem que ter empatia como customer service, como serviço ao consumidor. A polícia não presta serviço ao consumidor. Não. A empatia, ela tem que ser essa. Não é uma empatia de... Porque se for uma empatia voltada a saque, serviço de atendimento ao consumidor, policial vai morrer. Vai. Porque vai ficar O meu departamento pensando, ensinava. se eu vou receber uma reclamação... Quando eu tomei o primeiro write-up lá, que eu falei pra motorista, go suck a bag of dicks também... Traduz aí, pode traduzir em português, cara? Chupar um canavial de rola. Canavial, acho que eu adicionei. Mas, cara, eu cheguei e falei, good morning, this is Officer Beanie from so-and-so. Aí ela me deu bom dia, instead of, oi. Eu não espero obrigado. Eu sei que é um dia ruim ser separado. Ela, go fuck yourself. Vai se fuder. Eu falei, já que fuck is the word of the day, how about you go suck a bag of dick? Já que vai se fuder a palavra do dia, vai chupar um canavial de rola também. Me dá sua habilitação e documentação do veículo. Aí estava gravado. Só que ela foi reclamar e ela fez ele me arrancou do carro. Nem tirei do carro. Dei uma não. 9. Mas foi algo, né, assim, dessa forma. Tava gravado. Eu falei, foi por isso. E não foi a mesma ocorrência do vibrador? Não, foi outra. Diferente, sabe? Mas esse tipo de empatia, eu acho que o policial não é uma máquina, cara. A gente vai reagir às vezes, né, na experiência ali e tudo. Mas esse tipo de empatia é uma empatia que coloca uma barreira no trabalho policial. O policial tá ali pensando, o que vão pensar? Se estiverem gravando, será que a ótica é diferente? Meu braço aqui, vão achar que... Não que ele esteja fazendo alguma coisa errada, sabe? É diferente. Olha aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Mas aí foi um treino, simulação. Foi só um department-wide, né? Nesse tempo a gente tinha 500 policiais e a gente começou a treinar em grupo. Isso eles alugaram, era um edifício, ou era uma escola, alguma coisa assim, mas tinha que ser com bastante quartos, né? Aí, deixa eu ver se dá pra escutar. Onde é que eu coloco no microfone, né? Não é pra sair o áudio, sai. Ué. No celular ali. Aumenta o volume. Mas está conectado com no celular tá desligado o volume lá. Não, tá. Não, tá ligado. Não tá saindo no celular. Aumenta o volume no celular. Tem um ligando para você. Quem é que tá ligando pra você, Luiz? Cara. Spam. Pagando as contas? Pagando a conta de telefone, por isso tá saindo um volume. Mas não dá pra escutar, mas eles estavam com o strobe, tinha fumaça lá fora e aquele som, e tava todo mundo gritando. E Simunition, né? Que tá todo mundo com um capacete aí. Inclusive, faz uma diferença. Cara, porque toma. quando você... É pra entrar na sala e você já tomou um de Simunition, você vai ficar, agarrado no feirofano ali, no funil fatal, com medo de... Tá com medo de Simunition e de tiro de verdade, cara. Falando nisso, vocês conseguiram implementar os Simulations lá no CEPAT? Ou algo parecido? Eles usaram algo parecido. Eu não sei o que eles usaram. Eu vi o vídeo, parece Era Sims. Sims, Era né? Sims, é. Foi. Eles conseguiram fazer alguma coisa assim. Bacana. Porque o feedback, assim, né?
Ah, muda. O Você toma feedback imediato. orelha. Inclusive, eles tomaram tiro pra caramba. O pessoal do CIP tomou tiro pra caramba lá no Laser Village. Adoro saber disso. A Agatha tomou um também. Todo mundo marcado, dissemination. Uma maravilha saber disso. Não, tomaram muito tiro. Viu? Inclusive, a gente tá falando do agressor ativo. Em Uvalde, não teve essa polêmica de que eles estavam esperando lá fora e tinha pais de crianças que queriam entrar na escola. Eles tentaram fisicamente parar eles e teve uma mulher que processou o departamento de polícia. O cara tentou parar ela empurrou ele e ela entrou sozinha. E tinha um CBP, um cara off-duty CBP que entrou com uma escopeta e entrou sozinho e conseguiu liberar bastante criança. Cara, depois de um E a polícia ficou lá sem fazer nada. Depois do incidente, a gente sempre senta e vê o que deu errado, o que a gente pode melhorar, o que não pode. Inclusive, em Uvalde, a gente sempre tinha questão de triagem, né? Se você consegue escutar minha voz e andar, vem na minha direção para você meio que fazer triagem de vítimas, né? Se você consegue ouvir minha voz e andar na minha direção, teoricamente, eu vou te classificar como verde, como mínimo. Mas em Uvalde foi uma das vítimas, que ela levantou, o atirador viu e deu um tiro na cabeça. Então, assim... vou ter que mudar agora o sistema de triagem. Sempre tem alguma coisa. Uma reação, é sempre uma reação. Sempre tem alguma coisa. O estímulo, uma escola. Olha o tamanho das escolas aqui nos Estados Unidos. Quantas portas vocês acham que as escolas têm? Estavam treinando isso no Brasil, vão entrar em outra sala, dar o limpa em toda a sala, sem estímulo. Vai demorar quanto tempo pra você fazer isso? Imagina. Então você tem que usar uma outra forma. Mas e se tiver escondido atrás da porta e eu passar... Se minha tia tivesse bigode, seria meu tio. Entendeu? Não dá, você tem que... mas não é 100%. Nada é 100%. Nada é 100%. Nada é 100%. Nada. E a minha esposa agora trabalha no departamento de bombeiros de uma cidade aqui perto. E eles acabaram de ter um exercício, um treinamento de agressor ativo. E os bombeiros agora são treinados como bombeiros combatentes. Que eles usam colete, capacete à prova de bala... E eles entram junto com um time de 2 policiais, com um bombeiro. Chamam RTF, Rescue Task Force. Eles entram na zona morna. Isso já faz tempo que implementaram, mas os bombeiros agora têm que treinar junto com policiais, porque o treinamento é sempre junto. Os bombeiros realmente começaram esse treinamento assim, de forma mais intensa, foi depois daquele incidente que teve no aeroporto, inclusive. Que até então, eles não entravam na zona morna e a zona quente com a polícia, né? Eles ficavam lá parados. Aí tinha que esperar a gente limpar tudo para eles virem. Agora, a doutrina, eles entram junto com a gente. E, na verdade, se esfriar essa zona, criar uma zona fria em agressor ativo demora dias. Dias. Pra você dar o varre para achar IDs, bomba e tudo, vai demorar dias. Essa zona nunca vai ser. E ninguém quer ser responsável de falar zona fria e acontece uma coisa. Imagina um supervisor. Tem muita gente que com barrinha e estrelas que eles não querem... Para eles é tudo sobre carreira. É por isso que eles têm barrinha estrela, porque eles saíram da rua, e isso falta muito. A gente falou de liderança. O cara já saiu da rua, já não sabe mais o que... Sabe, já tá... Eles estão tentando preservar o trabalho deles, não estão fazendo o trabalho deles como um líder. Esse é o problema. Porque, você dá uma olhada no aeroporto de Los Angeles. Tem uma estação de bombeiros gigantesca dentro do aeroporto, que o aeroporto pagou não sei quantos milhões de dólares para construir. Parece um shopping. É uma estação de bombeiros. Tem outra perto de outra dentro da pista de aterrissagem, no airfield. Tem duas estações de bombeiros grandes. Do lado de fora tem outra, Engine 5. É uma gigante também. E é tudo isso só para o aeroporto. Dedicada somente para o aeroporto. Gigante, cara. Gigante. Mas eles treinam tudo junto quando tem esses treinamentos de ataque terroristas ou qualquer desse tipo de coisa, que eles... terroristas. Né? Então... Que loucura. Mas e aí, vamos lá? Que horas são, Jason? Como estamos? Deu uma hora aí. Hã? Deu? Uma hora aí. Tem? Vai voltar quando, cara?
Quando vocês me chamarem de volta. Ah, mas então semana que vem, então. Não, é só me chamar. Se quiserem me trazer. Gostei da estrutura. Não gostei do Edwin do Porra, Edwin, não. cara. Gostei da estrutura do Jason. Ele não gostou da gente tentando envenenar ele com sílica. Não, cara, isso aí eu vou sentir mais tarde. Tava tentando tirar um pouco do peso de água. Não, cara, mas emagrecer um pouquinho. eu gosto de vir e discutir, falar coisa boa tem que ser falada, falar um monte de besteira é bom também. E aqui não tem censura, cara. Aqui a gente fala o que vem na cabeça, fala, e a nossa opinião só a nossa opinião. Não, é muito bom, cara. O trabalho de Independente de qualquer vocês coisa. sendo fantástico, continuem essa empreitada. Sério, voozinho de 3 horas, tô aqui. Se quiser me chamar, final de semana, venho. Pô, legal. Tá? E a trabalho também, às vezes eu venho e quiser tirar uns 2 dias extra aí pra ficar com vocês, é um prazer. Vocês são muito Um prazer. E só pra gente encerrar, se você, por exemplo, porque, claro, tem muita gente que vai fazer essa pergunta e claro que vai dar um motivo pra gente ter você num capítulo próximo. Mas para aqueles que estão buscando uma carreira no âmbito federal, qual seria a Recomendação. sua recomendação? Fora de falar inglês bem, Ok. escrever inglês bem. Que aí, outra coisa, meu Não, pé... mas aí até me ferra, porque escrever e falar inglês bem já me tira. Não, mas não fala isso, cara. Você começa a falar isso, o pessoal fala o teu mal, o grau de mal. O teu é... Eu acho que, primeira coisa, parar de cair em conto de internet. dancinha de TikTok. Não cai nesse conto. Eu sei que tem muita gente... Cara, é triste. Eu respeito, eles fazem o que eles quiserem, mas não tô falando todos, que eu não conheço todos, que é tanto que não dá nem para conhecer todos. Mas que botem um uniforme militar, abrem a câmera e começam a dar ideia ou querer vender curso de como se alistar. Não caiam nessa historinha, sabe? Vão lá no site, olhem, se querem se alistar, olhem os requisitos e façam o seu, sabe? Eu sei que foi muito diferente para mim, eu sei que foi muito diferente para o Eliel, cada um tem sua história, eu respeito isso, mas, cara, não tentem, tá cheio de enganador aí, galera. Todo dia eu pego, e é triste ver brasileiro fazendo isso. Inclusive no podcast a gente vai criar uma conta no WhatsApp para poder responder perguntas do pessoal. E direto, não é nada oficial, é só a nossa opinião da nossa experiência. Sim. O pessoal tiver uma pergunta de imigração, de que eu tenho, o meu status imigratório, o que eu tenho que fazer. É só... Inclusive, eu acho que uma das razões principais que porque, não, se bem que o Edwin já vem enchendo o saco há muitos anos querendo criar um podcast, né? Tipo, cara, a gente fala faz tempo. a gente ia na mesma corte no filing dos nossos casos. Eu sempre via lá ele de terninho. E assim, era no mesmo fórum que a gente apresentava, 2 jurisdições diferentes no mesmo fórum, então eu cruzava com ele direto, cara, o tempo todo esbarrando com ele. Ele sempre, cara, vamos criar um podcast. Até então, a gente não tinha, assim, uma ideia qual era a proposta do podcast, né? A gente não sabia direito. Até que, assim, um dia a gente tava conversando e uma coisa que me deixou muito pé da vida, cara, era exatamente isso. Eram pessoas que não tinham experiência. Não que eu tenha experiência também a ponto de poder, né? Mas pelo menos... Não tem o currículo, não tem A pessoa, tipo... É como o caso mesmo que a gente teve agora, o quê? Essa semana ou 2 atrás, que inclusive lá no grupo a gente comentou, do cara que nem tinha ido no Basic Training, ainda tava no RSP ainda, quer dizer, ainda ia pro Basic, e o cara tava vendendo curso de como entrar no exército. Olha as coisas que eu vejo. Eu vejo isso e eu vejo o seguinte call to action. Apenas R$19,90, se você clicar aqui, eu te falo como fazer. Sabe, cara, eu sou contra isso. Você quer chegar lá, conta a sua história, sabe, todo mundo tem sua história, mas isso eu sou contra. E, cara, é muito acessível. As pessoas colocam o mais difícil, sabe, que é, se você tá vindo do Brasil para cá, imigrar, isso aí você já fez, a parte de inglês e tudo, é o mais difícil, porque realmente, cara, comparado com o Brasil, a concorrência que a gente vê em emprego federal, se você tem um currículo, não precisa ser um currículo pica das galáxias, você não precisa ter muita experiência, tem um curso superior, alguma coisa, faz um currículo, vai no USA Jobs, isso é importante, faz um espelho do que o USA Jobs está pedindo e o seu currículo, coloca as mesmas palavras-chave, porque seu currículo vai ser lido por IA. E aí você vai ser chamado para entrevista, sabe? E na entrevista, cara, você vai ter que se garantir, né? E aí vai fazer... Então, assim, é muito... É concorrido?
mas não é essa coisa impossível, Não sabe? é coisa de outro mundo. Não é uma coisa de outro mundo. E sabe? coisa que não precisa você pagar R$19,99 pra poder... 90, Nove. 9,90. R$19,90. A prova tá aqui. Se a gente sabe? conseguiu. Se Cara, a gente se eu conseguir, Se a gente conseguiu. colocando charge com vibrador, colocando... Cara, ele sempre volta pro vibrador, meu. Lógico, cara, meu. um monte. É que eu vejo você babando aí quando eu falo. Não, cara, mas assim, as pessoas tendem a romantizar as coisas dos Estados Unidos de uma forma... Ou dificultar. Dificultar. E por isso que a proposta era exatamente essa, mostrar, não, vamos falar como é a realidade, vamos compartilhar num fórum aberto o que é certo, o que dá certo, o que dá errado, qual foi a experiência de cada um, qual a diferença de um pro outro. E exatamente pro povo de casa não tem que pagar R$19,99 para poder algo... Não estamos tentando ganhar dinheiro de uma pessoa que tá desesperada tentando vir para cá, ser alguma coisa. Para que aproveitar desse pessoal? Não. E uma pergunta que eu recebo muito de policiais brasileiros mas eu sou polícia no Brasil. Tem como... Transferir foi ótimo, mas tem a sua experiência como policial no Brasil é experiência. É Pode boa, ser muito ruim, boa. Não, é boa ou pode experiência. ser boa. Se você me falar que eu tô fugindo do Brasil, cara, eu sou policial, tô ferrado aqui, vamos prender, tô respondendo um monte de PAD, não sei o quê. Cara, é uma experiência ruim, não coloque. Ou coloque isso de uma forma bem diferenciada. Mas a maioria da experiência é boa, mas ela não é necessária, ela não te capacita, ela não vai te colocar na frente da fila. Não. Vai ter que concorrer com todo mundo. Vai ser considerado como experiência, mas vai ter que concorrer como todo mundo. Porque as profissões são muito diferentes aqui. Não, e outra, conversando com muitas pessoas aqui, inclusive recrutadores de outras agências, já fizemos essa pergunta. Tá, alguém que vem de fora, não falei nem Brasil. O cara fez Coesp, o cara fez isso, fez aquilo, não sei o quê, o cara é o pica das galas do país. Tá, bacana, mas o cara consegue falar inglês. Tá, bacana, mas o cara tá aqui legalmente? Tá, bacana, mas ele tem uma vida ilibada? Tá, bacana, mas ele... Então, assim, tem muito mais coisas que o recrutador tá mais preocupado do que com o currículo que ele tem no Brasil. Como você falou, ajuda, é experiência? Mas não é um fator determinante na hora de contratação. Pode até, inclusive, muitas agências falam, o cara já tem um histórico de vida, uma maturidade, o cara já esteve exposto a certas situações e que ele é um profissional, digamos, um pouco mais... testado, vamos Tem várias histórias de sucesso, cara. Sim. Policiais brasileiros que a gente conhece que foram policiais no Brasil, vieram pra cá e entendem isso. A minha experiência é uma experiência. Eu vou vender ela como uma experiência boa, mas eu tive que passar por todo o processo aqui, sabe? Então, assim... Agora, o que já teve, por exemplo, casos raros, mas, por exemplo, teve, mas é porque no meu treinamento eu acho que eu sou melhor que qualquer policial dos Estados Unidos. Então, meu amigo, você tenta falar isso para um recrutador nos Estados Unidos para ver se ele vai te contratar. O que acontece? Assim, ninguém está diminuindo a experiência de ninguém, mas é porque, assim, do ponto de vista aqui das agências, tem coisas mais importantes que a pessoa precisa apresentar, que são muito mais relevantes na hora da contratação do que outras. No Brasil, para ser policial, eles checam teu crédito? Serasa? Tem que ter a... Aqui é muito importante. Mas aqui o crédito é mais complexo, porque no Serasa, na minha época, SPC também, ainda é. Você paga embora. Aqui tá quantos anos? 7 anos? Não, é mínimo, né? Mas aqui, mesmo se você não tiver atrasado em nenhum pagamento, se você dever muito dinheiro, teu número de crédito é baixo. Se você tem muita dívida... Você é corrompível. Você deve muito. Se você deve muito. Se você você não é financeiramente responsável. Se você não é financeiramente responsável, eles podem dizer: alguém pode tentar te subornar. Ou a propensão de que, tô devendo até as cuecas, cara. Qualquer coisinha. O cara, eu fiz uma apreensão aqui, o cara com 100 mil, que já aconteceu, uma apreensão de $250 mil em cash na minha frente. Qualquer policial, na época nem tinha body cam na época. Então qualquer policial, ninguém vai sentir falta aqui de 20 mil. O bandido vai alegar que está faltando 20 mil? Quem é que vai acreditar no bandido? Vou pegar aqui 20 mil, que já aconteceu, né? De haver esse tipo de furto no meio da apreensão. Então, assim, eles querem saber se a pessoa tem essa responsabilidade com o dinheiro, né? Para não ter essa propensidade de poder cair na tentação, entendeu? Cara, você viu aquela mais nova daquela mulher do... Eu esqueci que ela era tenente, alguma coisa do NYPD. Mas ali... Cara, ela dirigiu o carro pro filho dela roubar uma loja, roubar alguma coisa, lembra? Sim. E no final foi um ring inteiro com o marido dela, não sei o que. Ela era executive do NYPD, grande. E o filho dela tava armed robbery, alguma coisa assim. E ela foi o getaway driver.
Meu Acabou de ser presa essa semana. Deus. Também não... Mas como é A que... gente tenta ajudar, mas mas não dá. E a outra foi Arizona, que ela foi roubar um Walmart, lembra? ela furtou o Walmart. Você viu isso aí? A gente mandou no grupo. Cara, Walmart. umas Ela tava com $1.200. Ela jogou a carreira dela inteira. Mas, cara, lidando com esse tipo de criminoso, quando você conversa com esse tipo de criminoso, eles buscam racionalizar o negócio. Ah, não, mas eu fiz, mas eu tô certo. E eu conversando, não, eu faria, porque a gente pode mentir. Eu faria, porque eu não preciso que eles admitem que o que eles fizeram foi errado. Eu só preciso que eles admitem o que eles fizeram. Que fizeram. Certo? Mas eles racionalizam, eles sempre colocam a culpa num outro. Ah, mas eu fiz porque minha avó estava doente. Ah, entendo, faz sentido. Ah, eu ia pagar. Eu ia pagar, mas eu só ia tirar um pouquinho, ia pagar depois. E aí é uma bola de neve, é gostoso, se sente bem, não foi pego. E aí continua. A criminalidade é assim. E isso Qualquer é policial, tipo. hein? Pô, Eu acho que, assim, existem formas da gente tentar identificar pessoas que têm esse tipo de a moral muito dobrável, vamos pôr assim, entendeu? Uma moral, assim, que dá pra você dobrar. flexível. Flexível, que acabam sendo pessoas que acabam, né, caindo nesse tipo de coisa. Mas eu ainda falo pra muita gente, olha, de todas as profissões, todas, são raras as profissões em que você faz uma investigação tão detalhada na vida da verdade. pessoa para tentar identificar se a pessoa tem essas falhas de caráter. Verdade. Nem médico não passa por isso. Não. Médico não passa por uma investigação Não. social. Bombeiro, Não. bem raso, entendeu? Então, assim, de todas as profissões, inclusive as mais nobres, como de médico e tudo mais que o pessoal considera, nenhuma passa. A polícia passa. Então, mesmo com todas essas investigações, com essa filtragem que a gente passa nos nossos candidatos, primeiro, que não existe filtragem infalível. Então, não. um ou dois vai Nada é passar. 100%. E número 2, eventualmente, né, a gente recruta da raça humana. Então, logo a raça humana é falha. Claro que nas nossas fileiras teremos pessoas falhas também. Só que eu acho que numa proporção muitíssimo menor que o resto da sociedade ou em outras profissões. Então, apesar de que nós temos erros, eu acho que ainda acabam sendo assim, pontuais comparado com os, né? Porque afinal de contas, nos Estados Unidos hoje nós temos o quê? 700 mil policiais por Estados Unidos inteiro. Então vai ter um ou dois que vai fazer cagada e vai lá no Walmart furtar? Claro que vai ter. E sempre vai sair no jornal, porque Sempre vai ter. Porque é raro. public trust, né? Porque é raro. Quando você quebra o... Agora, pegar um cara, uma mulher que furtou lá no Walmart, tá vendo? A polícia toda tá corrupta. Isso aí eu também Cara, já não aceito. sabe o que eu acabei de lembrar? O meu vizinho não vou falar a agência, mas ele é um detetive de muitos anos, militar também. Ele já tá para aposentar, mas um cargo bem alto de detetive de uma agência grande, né? De Los Angeles. Eu lembro que, agora acabei de lembrar, uns anos atrás ele ligou para mim, mandou um text para mim, que é meu vizinho, ele ligou para mim, eu acabei de fazer isso, você quer tentar fazer isso aqui? Aí eu falei, porra, cara, você é detetive, você investiga esse tipo de coisa. Para resumir, você compra um carro, você vai e... lease, como é que fala lease? Alugar. Não alugar, é o lease para comprar. Leasing. No Brasil é leasing. Esse lease tem que ser esse tipo de Range Rover. Tem que ser o Land Rover. Você lease, Por causa do peso. você sai, é o Range Rover, né? O tinha acabado de sair, isso anos atrás. Você usa o teu nome, você lease, a gente te dá o dinheiro para comprar. Essa companhia te dá o dinheiro para comprar, você usa o teu nome. Você tira o carro do lote, eles vão ter um... Isso, ensina pra galera em casa como é que faz esse golpe aí. Ainda pro cara que investiga também esse tipo de golpe. E o cara ensinando como é que... Eu tô aqui, eu falei, cara... Não. tirando o negócio E o cara ensinando... No podcast acabar, o Hélio vai falar, porque você sabe, eu não tô fazendo nada, vou ali arrumar um problema. Vamos ensinar pra galera em casa como é que faz o golpe da Range no meu Rover. carro, mas eu encontrar 5 dildos. Não sei, 5. Mas eu acho que você... Pode contar, que eu acho que é bem comum. Assim. Não, mas você tira o carro da concessionária, vai ter um caminhão te esperando, né? Pra levar o carro. Aí você reporta como roubado. Isso é um policial, um detetive. Não, isso seguro. é conto seguro. É coisa de seguro. Aí, e vai ser mandado para o Oriente Médio, o carro, né? E ele sabia, ele conhecia o cara que fazia esse negócio, tinha tanta gente envolvida e eles iam te pagar, naquele tempo acho que era $1.200, $1.300, alguma coisa assim. De nada, só cash pra você. Inclusive tem um vídeo no YouTube que o cara colocou um rastreador no carro dele, o carro dele foi parar lá no Oriente Médio. Eu vi isso aí. Um monte Foi. Não, mas eu tô assim, o cara é meu vizinho, conheço ele há anos.
Conheço ele desde 2007, quando eu tinha aquela propriedade lá. Ele tem família, carreira, era militar, policial ainda, detetive. Me pedindo pra fazer uma coisa dessa, eu falei... Eu acho que é o seguinte, eu também não vou defender o cara, eu só tô falando assim, tô dando uma outra perspectiva. Tem muita gente que imagina que o seguro, ele não tem essa questão... Crime sem vítima. É um crime sem vítima, mas além do disso, assim, não, o seguro é para poder repor algo que sim, eu posso perder do jeito que eu bem entender. É assim, aquele botãozinho que eu aperto pra... mas essa é a mentalidade de petista. Não, mas assim, Porque, tem ó, gente que não... Porque eu tô pagando o premium da Do seguradora. cara que... você vai pagar mais caro. Subir, vou pagar mais caro, porque isso aí... Ó, é que nem o negócio do supermercado do mandado Não, lá em mas Algarve. por exemplo, tem... Não, Tá vendendo mais barato, todo mundo vai ter que... Não, mas pensa só, mais caro. eu tenho um seguro nesse celular. Se eu deixar quebrar o celular, eu só ligo para a seguradora e falo, ó, meu celular quebrou, tem como você mandar né? Faço um claim, né? Faço lá, pago lá os meus $100, né? Da franquia. Eles vão mandar um celular ainda hoje, um replacement, né? Para poder repor. Beleza. A seguradora quer saber se eu quebrei de propósito ou não? Não tem como saber. Não tem como saber. Mas assim, o pessoal pensa, não, eu tô pagando meus $20 por mês do É um seguro. crime sem Que vítima. é para poder repor meu celular, independente de como quebrar. Tem muita gente que vê, por exemplo, questão de seguro de carro como isso. Não, tá aí para poder repor. Dinheiro de Agora, graça. se eu quebrei ou se foi roubado por livre espontânea vontade ou se foi sem querer, não importa. O que importa é que eu tô pagando seguro, eu quero que o seguro venha repor o meu carro. Então tem muita gente que cai nessa falácia de achar que o seguro é simplesmente você tá pagando para poder repor. Sim. Não entra na questão de que não, é crime você dá parte do furto do veículo, quando você faz parte desse furto, que você está facilitando o carro sair do país de forma ilegal dentro do container, e você vai dar parte para o seguro ir lá. Não, mas o seguro está aí para isso. Tem muita gente que, como você falou, racionaliza, entendeu? Fala, não, mas é o seguro que estava sendo pago para isso mesmo. É que ninguém quer pensar que eu sou ladrão, eu sou desonesto. Eles colocam uma realidade na cabeça deles que deixa eles sentir mais... não, eu sou... É honorável. É isso que eu tô fazendo, é honorável. Não, acho que é retardado mental mesmo, da pessoa tentar racionalizar um crime. Ele ainda é meu vizinho, gente boa, fala oi e tudo, mas, cara, agora que eu sei isso dele, imagina agora sabendo que ele é detetive por mais de quase 30 anos. Que tipo de cagada que ele fez, que tipo de coisa que não com falta de ética, sem moral, que ele deve ter feito no trabalho. Se uma coisa tão simples pra mim, quando eu escutei, uou, cara, isso daí é um crime, um delito maior, isso é um felony, cara. O que você tá falando comigo? Não. Porra, cara. Racionalizando. Não, mas Racionalizando, exatamente. Mas agora, Tranquilo. Isso aí é fácil, e dinheiro fácil e sem um crime sem vítima. Você não vai estar machucando ninguém. Exatamente. agora que tipo... É isso que eles pensam. Que tipo de flexibilidade que ele usou no trabalho dele, tirou a liberdade de alguém, matou alguém, não sei... No trabalho que ele tentou justificar com essa mentalidade torta na cabeça. Mas tá, tem cara que faz cagada? Tem. Eu ainda prefiro pensar de que nossa profissão ainda é a profissão em que existe um filtro. Outras profissões não têm um filtro que a gente tem. E no universo... O padrão é bem mais alto. Extremamente alto. Extremamente alto. E às vezes, o cara pode até ter uma vida ilibada. Quer dizer, o cara não cometeu crime, o cara tem um crédito perfeito, o cara nunca deu cheque sem fundo na praça e tudo mais. Mas às vezes falta bom senso. Então, no caso do teu colega, eu acho que é falta de bom senso. Não é nem que o cara tem ânsia de na malícia, de prejudicar alguém, né? Às vezes o cara, não, porque o cara às vezes ele fez, não pode, eu não tô aqui defendendo o cara, não conheço. Não. Mas às vezes é falta de bom senso. O que mais tem às vezes é policial que falta bom senso. Falta assim de, meu irmão, você não sacou que isso aqui pode até ser que não seja crime, mas moralmente errado? Não. E aqui o bar ainda é lower, porque bom senso traduzido do inglês é o quê? Common sense, que é comum. Common sense. É, senso não comum. é good sense. Common sense is not that common. Não é tão comum. Então, assim, ainda prefiro achar que no universo de 700 mil policiais dos Estados Unidos inteiro, assim, nossa comunidade ainda é uma comunidade assim, formada de pessoas que passaram por um filtro, pessoas que têm o senso comum ou o bom senso, entendeu? E que não tem jeito, sempre vai ter um ou dois que ou o cara passou na peneira, passou despercebido, a gente não conseguiu pegar e desqualificar ele, ou pessoas que foram até contratadas, mas que falta bom senso ou senso comum, como esse colega dele aqui, entendeu?
Então, assim, eu ainda defendo que acho que é a nossa... Acontece, né? É com qualquer profissão acontece, mas com a nossa... Não é qualquer... A nossa... Não, mas a nossa... A nossa tá no jornal. A nossa sempre é magnificada. A nossa sai no jornal. Ô, gente, você tem uma canetinha, gente? Eu queria que o ilustre aqui... Ah, é? Vamos... O ilustre... O dono de vibradores aqui, É assim que você conhece. Lord, Caraca, the vai ter Lord- um título do podcast. The Lord of the Dildos. Oh, Eu quero que o Lord of the Dildos assina aqui a bandeira, por favor. Pô, quando fizer o thumbnail do vídeo no YouTube, né? Quando sai assim a chamada, tem como colocar... Como é que chama o nome do... Colocar vibrador na frente Como é dele. que chama o nome do filme Lord of the Rings em português? O Senhor dos Anéis? O Senhor dos Vibradores. Senhor dos vibradores. Inclusive, eu já comecei muito vibrador, conversa assim. O que você faz a vida? Eu falo, eu tenho um sex shop. Rapaz, acaba a conversa ali. Eles não perguntam mais. Oh, inclusive, se o IA fosse avaliar baseado na conversa e criar um pôster desse episódio, é você com um monte de... É, um monte, tudo aqui, ó. vibrador na Ô, frente. cara, isso aí é- Mais variados tamanhos. Mais variados tamanhos e... É o preto ou o coisa? Esse é o branco. Esse é o branco? Você quer assinar no preto Tá ou no falando de branco? vibrador ainda? Não, Não, da caneta, pô. falando preto. Você quer assinar... Não, isso é muito pequeno. Você quer assinar... Você quer assinar no escuro ou no... Ah, no branco pra mostrar mais, né? Eu acho que... você tem caneta branca? Caneta Assina branca, caneta assina no preto. Então. Aqui, ó. Isso. Aqui. Então pode assinar... Pô, Quer assinar lá ou quer assinar aqui? Tanto faz. Assina onde Você você quiser, escolhe cara. onde você quiser. Assinar na estrela, assina na estrela. Acho que eu quebrei a caneta. Já quebrei a caneta, ó. Cara, era... Ó, isso que você senta... Pra que você rodou? Aqui, ó. Pra que você rodou? Não se roda, não? Não. Pera aí. Cara, tem alguma coisa nessa caneta aqui, hein? É só puxar a tampa. Aí, pronto. Aí. Pô, Bini, cara, tem como a gente agradecer. Pô, muito legal, cara. Grato pela tua presença. Muito viu? legal. Cara, esse episódio vai ser épico, meu irmão. Não sei se o pessoal vai assistir, mas vai ser épico pra Vai gente. ser épico, pelo menos pra gente. Acho Pra que... gente vai ser muito épico. Não, muita prazer, risada. cara. Foi Muito ótimo, legal. adorei. Então, de parabéns Ó, gente, novamente. ele deixou de encontrar com o Anderson Spider Silva pra vir encontrar com a gente. Verdade, verdade. Ele isso falou aí. pra ele, não, desculpa, senhor, Não, o inclusive, café- 500 milhões de seguidores, eu vou lá com os carinha com 2 seguidores. inclusive, o Anderson é nosso, né? É membro da nossa audiência, ele reposta nossos vídeos, a gente tem um contato muito legal com Ele ele. é agora policial em Beverly Hills. Ele vai fazer academia agora, né? É. E então, assim, é um grande amigo nosso, o Anderson Silva, né? Então, aproveitar, deixa. Anderson, desculpa, mas o Bini preferiu a gente do que você, então, assim, E né? estamos te esperando para vir aqui no episódio Tem que para trazer ele, tem que catalogar e falar da sua carreira, para divulgar um pouquinho da carreira, como é que chegou lá e o processo. E a gente, claro, vai convidar ele de novo, de volta. Eu vou fazer uma feijoadinha para você. Aí você me conquistou. Cara, eu te convidei para Aí, você e a tua não, família para vir hoje à noite. Mentira. Esse cara, meu. Putz. Não, cara, mas se vocês quiserem, passar os vídeos de ocorrência aí pra gente fazer Bora. Não, vamos. uma crítica construtiva. O pessoal gosta, Falar desses crimes federais, quando que as pessoas pegam mesmo de fraude do seguro aí, a próxima empreitada do Edwin. Vou ver lá, Edwin New. Mas prazer. Obrigado, cara. Voltarei, Não, valeu, com cara. certeza. Obrigadão, Obrigado cara. mais uma vez, cara. Valeu. Muito obrigado aí por Valeu. tudo, viu? Tamo junto. Jason, tamo Jason, junto, cara. valeu. Até a Valeu. próxima, galera. Obrigadão. Palavrão, Tati.